Amados irmãos, boa noite, meus alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil Montanha. Espero que vocês estejam bem, com saúde, se protegendo, se guardando e que estejam se alimentando da palavra de Deus, orando uns pelos outros. Hoje nós estaremos transmitindo mais uma videoaula a respeito do tema O que é pornografia. É a quinta lição da nossa revista de escola dominical. É uma lição que fala sobre como combater a impureza moral, uma impureza sexual, por isso o tema O que é pornografia, mas nós vamos aproveitar o tema para falar de forma ampla sobre sexualidade e cosmovisão cristã. Então, o nosso tema, em verdade, será sexualidade e cosmovisão cristã. E o texto base do nosso estudo, 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, que diz o seguinte: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, os desejos da carne, os desejos da nossa natureza carnal, os desejos dos nossos olhos, aquilo que a gente vê e quer possuir. E aqui no caso, quando nós falamos de pornografia, falamos de sexualidade, falamos do desejo pela pessoa do ponto de vista sexual. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. Então, esses desejos, eles passarão, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós somos chamados a viver segundo a vontade de Deus, nos abstendo desses desejos que não procedem de Deus, mas procedem do mundo. Desejos impuros. Por que impuros? Porque são concupiscências, são desejos, são impulsos. Mas nesse momento é importante destacar que, como nós estamos falando já desde as primeiras lições, existe uma cosmovisão cristã. Existe uma forma de Deus enxergar o mundo e as coisas que Ele criou. E uma das coisas que Deus criou foi o sexo. Foi Deus quem criou o sexo e a sexualidade. E a partir do momento que Ele criou o sexo e a sexualidade, Ele estabeleceu a forma como esse relacionamento entre homem e mulher deve se dar de forma saudável, de forma sadia e de forma edificante. Mas o mundo, ou seja, os valores do mundo, e como diz o texto, o mundo passará. Os desejos do mundo, as concupiscências passarão. Mas o mundo tem uma visão diferente e distorcida que nos apresenta a respeito de sexo e sexualidade. Se Deus criou o sexo e a sexualidade, nos ensinou a desfrutar do sexo e da sexualidade de uma forma pura e edificante, o mundo, aproveitando-se de uma criação de Deus, nos ensina a viver o sexo e a sexualidade de uma forma não edificante. E é sobre isso que a nossa lição começa falando. Fala a respeito de uma reportagem de 2016, dizendo que a indústria da pornografia tem uma lucratividade altíssima, estimulada em 400 bilhões por ano. E isso a respeito do nosso país. Lucro superior aos investimentos brasileiros em aeroportos, ferrovias, rodovias e portos, ao lucro de todas as faculdades privadas nacionais, da Cooperativa Médica Unimed,
da companhia circense Cirque du Soleil e ao lucro de grandes empresas como a Rede Globo, o SBT e a Netflix, mesmo que todos esses valores mencionados sejam somados. Então, a exploração do sexo, a exploração da pornografia é altamente lucrativo. Na verdade, o sexo ou a exposição da sexualidade, a exposição do corpo humano, a exposição do corpo humano como objeto de desejo, ele é um fortíssimo chamariz para qualquer tipo de publicidade, para qualquer tipo de investimento que se faça. Por isso que nós vemos muitas publicidades se utilizando, por exemplo, do corpo feminino, do corpo masculino, as novelas, os filmes, as músicas, se utilizando do tema sexualidade, porque é algo extremamente chamativo e que nos afeta de uma forma muito profunda. A realidade da pornografia pode ser notada diariamente em filmes, novelas, canais de TV, sites que se multiplicam aos milhares, bancas de jornais e aplicativos para celular. Seja na TV ou navegando pela internet, ninguém está isento de deparar-se com material pornográfico. Muitas pessoas, incluindo crentes, estão escravizadas pela pornografia e o resultado é infelicidade, casamentos desfeitos e até mesmo prisão em caso de pornografia infantil. Existe uma pirâmide que foi idealizada por um psicanalista chamado Maslow. E Maslow estabelece uma pirâmide de necessidades que o ser humano possui. Necessidades vitais, necessidades comportamentais, necessidades sociais. Na base dessa pirâmide estão as necessidades primárias. Aquilo que nós necessitamos de forma essencial. Por exemplo, alimentação. A alimentação é uma coisa que nós não podemos dispor. É uma necessidade essencial e primária. Necessidades fisiológicas. Necessidade de ir ao banheiro, por exemplo. É uma necessidade essencial, primária. E ele coloca o sexo também como uma necessidade primária, primordial. Uma necessidade básica do ser humano. Mas quando nós vamos subindo nessa pirâmide de necessidades humanas, nós encontramos outros patamares de necessidades. Por exemplo, a necessidade que não é primária porque ela não é orgânica, não é física, mas é uma necessidade moral, que é, por exemplo, a necessidade afetiva, a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de ter prazer naquilo que se faz como profissional, como ser humano. E também o sexo e a sexualidade, ela se apresenta nesse segundo, terceiro e até na ponta da pirâmide, porque todos nós necessitamos não somente de sexo como algo fisiológico, mas da sexualidade como expressão de afetividade, expressão de querer bem, expressão de carinho, expressão de quem é reconhecido no seu relacionamento de casal, de marido e mulher. Então, desde a base até o topo, o sexo é importante para o ser humano. E aí nós queremos reafirmar que esse instrumento que Deus criou, que é o sexo, que nos aproxima da pessoa amada e que nos leva a ter o desejo de constituir uma família e de estarmos construindo um lar com filhos e um lar com afeto, um lar com carinho, um lar com reconhecimento. Isso tudo foi estabelecido por Deus para o nosso bem.
mas o mundo insiste em deturpar aquilo que Deus fez para o nosso bem e para a glorificação do seu nome. Podemos confirmar isso que estamos declarando analisando o sexo e a sexualidade a partir da criação. Nós vemos o relacionamento afetivo de homem e mulher sendo destacado na criação. Depois nós vemos e observamos, estudando a palavra de Deus, o sexo e a sexualidade, ou mais propriamente uma união espiritual entre aquele que representa o noivo e a noiva. No final de todas as coisas, na consumação dos séculos. Porque o livro de Apocalipse nos apresenta Jesus como noivo e a igreja como a noiva. E também no transcorrer da história bíblica, nós vemos o relacionamento conjugal sendo utilizado, por exemplo, por Jesus Cristo, para nos ensinar a respeito de coisas espirituais e celestiais. E aí nós podemos nos lembrar da parábola da dracma perdida. A dracma era uma demonstração de que uma mulher era comprometida e que ela logo estaria se casando. E essa dracma ela é perdida e a mulher vasculha toda a casa em busca dessa dracma. Por quê? Porque ela é extremamente valorosa, extremamente importante para aquela mulher. Também a parábola das noivas prudentes e das noivas nécias, aquelas que foram se encontrar com o noivo e levaram candeeiros cheios de azeite, aquelas que não levaram a quantidade suficiente para os seus candeeiros. Então, aquelas que tinham uma expectativa de encontrar com o noivo, elas se prepararam para o encontro. E aquelas que não foram sábias, não se prepararam para esse encontro amoroso. Então Jesus utiliza o relacionamento conjugal para ilustrar coisas espirituais. E desde o princípio Deus fala a respeito do relacionamento entre homem e mulher como algo extremamente importante dentro dos seus propósitos. De que maneira os cristãos devem olhar para as questões de ordem sexual? Pergunta a nossa lição. Há um padrão ou uma ética cristã para essa área da vida? Não há nada na criação que não tenha sido estabelecido por Deus. Então, a afirmação do autor da lição categórica que o sexo e a sexualidade, o relacionamento afetivo entre homem e mulher foi estabelecido por Deus e para a sua glória. Portanto, a fim de entender o problema da pornografia ou o problema da promiscuidade sexual, é de suma importância olhar para o início da história. À medida que Deus ia estabelecendo cada coisa em seu devido lugar, uma expressão é notada. E viu Deus que era bom. E aí nós vemos essa expressão em Gênesis capítulo 1, versículos 4, 10, 12, 18, 21 e 25. Repare que a última menção a Deus ter visto que tudo era bom está no versículo 25, imediatamente antes da sucinta descrição da criação do homem e da mulher à sua imagem e semelhança, a fim de refletir o seu Criador. Então, o capítulo 1 de Gênesis fala que Deus e a mulher, ambos, o homem e a mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Após a criação do primeiro casal, a expressão ganha uma ênfase. Viu Deus tudo que tinha feito e eis que era muito bom. Então, quando Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, a expressão ela muda de viu Deus que era bom para viu Deus que tudo era muito bom. Então, a coroa da criação de Deus
foi o homem e a mulher, ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso em Gênesis capítulo 1. Porque em Gênesis capítulo 2, nós vemos o autor do livro de Gênesis sendo mais profundo e mais detalhista a respeito da criação do homem e da mulher. O capítulo 2 narra o que aconteceu entre o viu Deus que era bom, do capítulo 1, versículo 25, e o eis que era muito bom, do capítulo 1, versículo 31. Pensando no ponto da nossa lição, atente para o relato mais ampliado da criação do primeiro casal. A Bíblia fala que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, capítulo 2, 4 a 7, colocando-o no jardim do Éden para cuidar e guardar. Também deu ao homem suas ordenanças, incluindo a proibição de não tomar do fruto proibido, 2, 8 e 17. Nesse ponto aparece uma expressão que parece destoar do que vinha sendo afirmado até então. Deus diz, não é bom. Então, o primeiro momento em que Deus diz, não é bom, ou seja, algo que foi criado não está bom porque estava incompleto, é quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que significa idônea? Idônea, primeiro, significa que a mulher é semelhante ao homem. A mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus. A mulher é inteligente, a mulher é capaz, a mulher é racional. A mulher tem todos os atributos intelectuais que o homem tem, mas ela é considerada idônea porque ela completa o homem. Então a mulher foi criada de forma a completar o homem. Homens e mulheres não são iguais, homens e mulheres são diferentes. Do ponto de vista intelectual e emocional, homens e mulheres podem ser considerados iguais, do ponto de vista intelectual, perdão. Mas do ponto de vista do porquê foram criados e do ponto de vista emocional, homens e mulheres são diferentes. Por quê? Porque eles se completam. Deus demonstrou ao homem que ele precisava de uma auxiliadora ao chamar os animais, a fim de que Adão lhes desse nome. Foi aí que o homem percebeu que, diferentemente dos animais que estavam em casais, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Gênesis 2, capítulo 20. E aí Deus passa a demonstrar como foi a criação da mulher. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Em outra tradução, diz que tornem-se homem e mulher uma só pessoa. E além da afirmação de que mesmo estando nus, eles não se envergonhavam um do outro. Por quê? Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, os criou dentro de uma sexualidade saudável. Então, mesmo estando nus, não se envergonhavam um do outro. E o sexo foi concedido para uma relação pactual. A sexualidade é expressa de forma correta somente dentro do casamento entre um homem e uma mulher. É claro que a nossa sociedade, o mundo com as suas concupiscências, nos incentiva a uma precocidade, né? Fala para os jovens experimentarem a sexualidade antes do casamento, como se isso fosse natural, desejável e importante para o amadurecimento do jovem a essa experiência sexual. Como se o sexo fosse algo natural a ser experimentado como parte do namoro. Mas a Bíblia nos fala que essa união ela é tão profunda que ela importa em que homem e mulher se tornem uma só carne. Homem e mulher se tornem uma só pessoa. Então é uma união profundamente íntima que não pode ser comparada, por exemplo, com a mistura da água com óleo. Quando nós misturamos água e óleo,
nós temos a capacidade de separar novamente o óleo da água. Mas quando nós misturamos, por exemplo, água com açúcar, isso já é inseparável. É nesse aspecto, é nessa união, é nessa forma de união profunda que a Bíblia expressa a união entre o homem e a mulher. É como se duas folhas de papel fossem coladas. E aí, quando essas folhas de papel elas são descoladas, existe uma ruptura que causa estragos e traumas e rasgos de forma tão profunda que as duas folhas ficam extremamente rasgadas, marcadas e até esfaceladas. Então, não é natural, não é bíblico e não é da vontade de Deus que o sexo seja experimentado antes do casamento. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ao se tornarem uma só carne, por meio do relacionamento sexual, eles, o homem e a mulher, espelham a perfeita unidade existente entre as pessoas da Trindade, um Deus que subsiste em três pessoas. Essa relação pactual aponta para o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então, o casamento, ele foi criado por Deus para o nosso bem, mas também para expressar aquilo que é de alta espiritualidade. Pode parecer a coisa mais comum e mais simples, o casamento, o relacionamento entre homem e mulher, mas quem é casado sabe como é profundo esse relacionamento existente, porque envolve intimidade, envolve sacrifício, envolve cumplicidade. E a Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 23, Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33, vai falar como as mulheres devem ser submissas aos seus maridos e como os maridos devem amar as suas esposas. E aí compara a mulher com a igreja e compara Cristo com o esposo. Então nós vemos que o casamento é comparado e é modelo e é uma escola para nós de coisas espirituais extremamente elevadas. E o versículo 32 diz que grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o casamento é algo de uma profundidade espiritual que ele traz dentro de si esse mistério, que é o reflexo de um casamento, um reflexo de um relacionamento extremamente profundo e espiritual que existe entre Cristo e a igreja. E o apóstolo Paulo em Efésios diz: cada um de vós também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Então, falando daquele mandamento que Cristo nos deixou, de que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, Paulo dá uma ênfase aqui, dizendo que o homem deve amar a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeitar o seu marido. Esse relacionamento, que se chama casamento, existe, sobretudo, para possibilitar a difusão da imagem de Deus por toda a terra, por meio dos filhos do pacto que ele estabeleceu conosco. O sexo é para o benefício do cônjuge, é primariamente para a satisfação do outro, a fim de libertá-lo também de tentações. Diante disso, qualquer prática sexual que não expressa essa união pactual, mesmo dentro do casamento, falha em cumprir o propósito designado por Deus. Considerando que acabamos de dizer, há um grande número de maridos e esposas dentro da igreja que são ateus funcionais. O relacionamento sexual foi dado para que Deus fosse glorificado
e o próximo servido, ou seja, para que o homem pudesse amar a Deus e ao próximo, como ordena Mateus capítulo 22, versículo 36 a 40. E aí nós voltamos aqui em Coríntios, capítulo 7, que vai nos dizer o seguinte, Coríntios, capítulo 7, versículo 3 a 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Então, falando do relacionamento conjugal, fala que existe um débito da esposa para com o marido e do marido para com a esposa. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um do outro. Então, o sexo e a sexualidade é estimulado pela palavra de Deus. Não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que é incontinência? É a ausência de sexo no relacionamento. Então, uma forma do marido e da mulher estarem protegidos contra a concupiscência da carne e do mundo é concedendo cada um ao outro o que lhe é devido e esperado, que é a afetividade através do relacionamento conjugal, através do relacionamento sexual. E por fim, meus irmãos, queria destacar aquilo que está estabelecido em Eclesiastes, capítulo 9. Por quê? Porque Eclesiastes, escrito provavelmente pelo rei Salomão, vem falando de como a vida ela é uma vida de vaidade, como a vida é uma vida de enfado, de canseira, né? Por mais que a pessoa se esforce para conquistar e produzir alguma coisa, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, tudo é enfado, é fadiga, é cansaço. Mas em certo momento, Eclesiastes nos diz de coisas boas que o esforço e a dedicação humana conseguem conquistar, mas que não vem propriamente do esforço e da labuta do ser humano, mas que vem de Deus, que abençoa o nosso trabalho, que é o fruto do trabalho honesto e o relacionamento conjugal. Duas dádivas de Deus que nós recebemos para o nosso bem, que vem das mãos de Deus, que abençoa o fruto do nosso trabalho como esposo, nosso trabalho como esposa, nosso trabalho como pai, como mãe, nosso trabalho também como trabalhador, como obreiro, como aquele que trabalha em busca do fruto do seu trabalho de forma honesta e dedicada. Mas falando especificamente da bênção que é o relacionamento conjugal, porque vem como dom e graça de Deus para nós. Eclesiastes 9:9 diz: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, da tua vida passageira, os quais Deus te deu debaixo do sol. Então nós somos chamados a gozar, a aproveitar, a curtir, a ter prazer na vida ao lado da nossa companheira, ao lado da mulher que nós amamos. Assim nos diz Eclesiastes, versículo 9:9. Assim nós encerramos essa primeira parte da nossa lição sobre sexualidade e cosmovisão cristã. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Não deixem de orar uns pelos outros, não deixem de se alimentar da palavra de Deus. E eu quero terminar esse vídeo orando por vocês. Pai, abençoa os meus alunos, abençoa os meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Montanha, abençoa o povo de Deus aqui em Montanha.
nos guarda, nos protege contra esse mal que tem nos cercado, que é o coronavírus. Abençoa-nos, ó Deus, como casais, nos dá uma experiência de sexualidade saudável à luz da Tua palavra, que nós possamos ser obedientes ao Senhor e que possamos ter prazer na lei do Senhor, na vontade do Senhor, e que o Senhor nos abençoe em todas as coisas. Assim eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.